Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fábio Osterman e esse é mais um episódio do podcast Fábio Osterman. No episódio de hoje, eu tenho a honra e a alegria de contar com a presença de Ana Carla Abrão, que é bacharel em Economia pela UNB, mestre pela FGV, doutora pela USP, foi secretária da Fazenda do Estado de Goiás e é sócia da consultoria Oliver Wyman. Tudo bem, Ana? Como vai? Um prazer te ter por aqui. Prazer todo meu de estar aqui com você e para gravar esse podcast para a gente bater um papo. Prazer, Excelente. vamos lá. E eu te trouxe aqui para virtualmente para a gente conversar sobre provavelmente um dos temas mais urgentes da realidade do Brasil e um dos temas sobre os quais tu tem te debruçado ao longo dos últimos anos aí, que é a questão da reforma administrativa, que entrou em pauta agora a partir da proposição do governo, que está sendo bastante debatida, talvez não tão debatida quanto deveria, né, dada a urgência do tema, mas quais apontamentos tu faria em um primeiro momento a respeito da proposta que foi formulada e protocolada pelo governo no Congresso Nacional? Bom, eu acho que assim, o primeiro ponto que é importante a gente reconhecer é que o fato da proposta ter sido apresentado é um passo muito importante, né, Fábio? Só lembrando aqui que essa é uma prerrogativa do Executivo Federal, ou seja, do Presidente da República. Essa proposta, essa reforma, ela só pode começar a ser discutida a partir do momento que há essa propositura por parte do Presidente da República. Então, embora a proposta esteja pronta há mais de um ano, finalmente ela chega, e aí eu vou até usar uma expressão do Thiago Mitrô, seu colega, né, e deputado federal pelo Novo, e que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, que fala, bom, pelo menos soltaram a bola, né, a bola está em campo. É verdade que a bola chegou quadrada, mas o importante agora é que ela está lá e o Congresso Nacional agora começa, né, tem condições de fazer uma discussão séria, profunda, e melhorar essa proposta e, acima de tudo, avançar com esse tema, que é um tema tão importante. Então, assim, dito isso, ou seja, a parte boa é que a reforma começa a partir desse momento, a proposta em si, ela tem coisas muito boas e tem diversas falhas que já foram identificadas e que agora a gente começa a trabalhar para poder tirar essas falhas do meio do caminho, né? A gente começa a arredondar a bola. E aqui, basicamente, assim, a gente vai falar no detalhe ao longo do podcast, mas eu acho que vale a pena a gente já trazer alguns pontos. Quais são os principais problemas da proposta? Primeiro, ela não atinge os servidores atuais. Ao não atingir os servidores atuais, a gente cria alguns problemas. O primeiro deles, mesmo que a proposta seja aprovada para os novos servidores, nós teremos que conviver com um modelo que é ruim, notoriamente caro, que está ruim para o cidadão, está ruim para o servidor, está ruim do ponto de vista fiscal, durante pelo menos 20 anos, até que um novo modelo domine sobre esse, ou seja, até que a gente tenha quantidade de servidores que vão entrando a partir do momento que a proposta seja aprovada, que supere o número de servidores que estão trabalhando no modelo atual. Isso leva no mínimo 20 anos. E eu sempre digo, a gente não tem 20 anos para perder, para esperar para fazer essa transformação. Segundo, a gente cria um risco jurídico muito grande, porque você vai ter servidores que desempenham as mesmas atividades, convivendo em modelos completamente distintos. Um vai ser promovido e progredir rapidamente, vai entrar com salário inicial, entrou com salário inicial mais alto, ou seja, depois de 10, 15 anos, dois servidores que entraram num intervalo muito pequeno de tempo no serviço público estarão em situações financeiras e de carreira completamente distintas. Então, isso é um risco jurídico, porque, obviamente, isso abre a porta para que se judicialize o modelo novo, pedindo isonomia com o modelo atual. E a gente sabe que em casos como esses tem tido ganho de causa ao pleito de equiparação de regimes jurídicos, né? Com certeza. E a gente sabe que, claro, que a tendência é o quê? É que se peça
a isonomia com o modelo atual e não vice-versa. Ninguém vai querer, de forma voluntária, abrir mão de promoções e progressões automáticas e de todos os privilégios que algumas carreiras têm, principalmente as carreiras de elite têm. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro, que eu até nem gosto muito de trazer no início da conversa, porque eu não acho que a gente deva fazer reforma administrativa com motivação fiscal, mas que tem que ser colocado, é o fato de que, embora a questão fiscal não seja o principal motivador de uma reforma administrativa, tudo leva a crer, por toda a minha experiência, por tudo que eu já olhei, é que uma boa reforma administrativa tem sim impactos fiscais relevantes. Se nós não incluímos os novos servidores nesse processo, nós não teremos esses impactos fiscais nem no médio prazo. Então, esse é um terceiro ponto que faz com que a inclusão dos servidores atuais, e aí as pessoas falam, mas a gente vai reduzir salário de servidor público. E eu digo, não, ninguém está aqui propondo reduzir salário de servidor público. A gente está propondo, primeiro, reduzir a desigualdade dentro do serviço público, porque tem uma massa enorme de servidores públicos, que são aqueles que estão na ponta cuidando do cidadão, que ganha mal. E tem uma elite, um topo dessa pirâmide que ganha, sim, muito bem. E a gente precisa tornar esse modelo mais justo. Então, não é uma questão de reduzir salários, ao contrário, a gente precisa distribuir esses recursos de uma forma mais justa e mais correta. Uma Então, crítica também que tem sido feita é de que a proposta de reforma administrativa não engloba os outros poderes de órgãos, como autonomia orçamentária administrativa, né? exatamente. Esse é o segundo ponto. O segundo problema que eu traria aqui para a nossa discussão. Qual é a questão? O projeto hoje, embora ele seja bastante ambicioso, e por isso, inclusive, o governo usou uma PEC, porque ele engloba os outros poderes, ele tira do projeto justamente os servidores de elite dos outros poderes que têm acesso aos privilégios que a própria reforma quer acabar, que é as chamadas férias de 60 dias no judiciário, que é o fato de que você é um procurador do Estado e pode acumular suas funções com o exercício de uma atividade. Todos aqueles ganhos retroativos de salários que também geram uns adicionais enormes de salário também para essa elite, e as próprias promoções e progressões automáticas, ou seja, todas aquelas vedações que a proposta do governo coloca, é contraditório porque os servidores que estão hoje, que se beneficiam majoritariamente dessas vedações, né, desses penduricais, desses privilégios, eles estão fora da proposta do governo. Então, o fato de ter retirado os membros de poderes da proposta cria uma inconsistência muito grande. E, finalmente, um ponto que eu acho muito delicado é a discussão de estabilidade. Não que nós não tenhamos que fazer essa discussão. O Brasil tem uma estabilidade muito mais ampla do que qualquer lugar do mundo. Eu não começaria a discussão por aí, porque eu acho que a tendência de travar a discussão num item que, nesse momento, não é o item principal, é muito grande. A gente corre o risco de não fazer tudo aquilo que está mais à mão, que é mais urgente, em função da discussão de estabilidade. Então, esse ponto a gente tem que colocá-lo de uma forma muito, muito clara, muito transparente e evitando essa armadilha. Mas por que tu considera uma armadilha a questão da estabilidade? Porque essa é uma discussão muito complexa, Fábio. Quais são as carreiras típicas de Estado? Não é simples. Todo mundo, inclusive, vai querer se colocar como uma carreira típica de Estado. Então, a chance de você criar um impasse ali, e junto com isso também tem um outro ponto. Você imagina que neste momento em que a gente tem toda uma discussão grande em torno de quão autoritário é esse governo, ou qual é a capacidade, né, desse ou daquele outro governo de selecionar pessoas para o serviço público que não sejam estáveis e observar e respeitar uma posição que seja uma posição de Estado e não interferir nas atividades ou não perseguir. Essa é uma discussão que é sempre muito delicada. Né? Então, eu acho que, embora seja legítima fazer a discussão de estabilidade, embora ela seja muito importante, não dá para resolver isso na frente para depois fazer as outras coisas.
Podemos até fazer em paralelo. O ponto é esse. O problema é a gente querer primeiro fazer essa discussão. Essa é uma discussão muito complexa, muito sensível e que pode levar anos. Se a gente ficar esperando resolver isso, a gente corre o risco de não fazer o Até que porque está mais à mão. nesse debate seguramente vai ser permeado pela questão, porque dizer que uma carreira não é típica de Estado não quer dizer que ela não seja uma carreira relevante ou importante, Claro, né. claro, com Mas, por exemplo, certeza. carreiras típicas de Estado são aquelas que são uma atribuição exclusiva do Estado, né, como a função jurisdicional, fiscalização e cobrança de impostos, poder legislativo, por exemplo, enfim, é uma função Sim. típica do Estado, não tem como tu ter. Mas, por outro lado, professor, médico, agente de Médico, saúde, com certeza. enfim, não é uma carreira típica de Estado. Até alguns setores do aparato de segurança pública, quer dizer, são típicas de Estado, mas será que merecem necessariamente uma estabilidade absoluta, que é o que a gente tem no Brasil praticamente, né? Não, claramente, assim, eu concordo com você. Tem atividades que a gente tem, é muito fácil você identificar os extremos. O problema é que existe sempre uma zona cinzenta, que eu até digo, vou dar um exemplo aqui super objetivo, é fiscal agropecuário. A gente pode dizer que por que precisa ter estabilidade? Verdade. Mas por outro lado, você sempre cria, ao fazer essa discussão, você cria aqui uma outra discussão também. Bom, então, em que medida ele pode sofrer algum tipo de interferência política ou algum tipo de perseguição, porque ele não aceita a interferência política, e isso comprometer a atividade dele lá na ponta, do ponto de vista de uma atividade, né, importante e que deve gerar, acima de tudo, interesse público. O problema é que todas as categorias podem alegar também que o seu trabalho, por exemplo, Exatamente. a professora do colégio público Professor, vai dizer que não, porque veio aqui o pai de um aluno que é assessor de um deputado e ameaçou me mandar para uma escola lá nos Cafundós, enfim. Então, exata, todas as e que é carreiras estão, de verdade. alguma maneira, o que é verdade, pode acontecer, Sujeitas. né? Mas isso não pode ser também a regra Estão que vai sujeitas. nortear o Com critério de certeza. estabilidade, né? Como é que é, como é que é em outros países? Eu sei que tu é uma pessoa que estuda bastante a realidade de outros países, enfim. Nos outros países, as carreiras de Estado são realmente restritas às atividades que são as atividades típicas de fiscalização, jurisdicional, ou seja, tem aí aqueles critérios que foi aquilo que a gente falou. Tem o que é absolutamente claro que é uma carreira típica de Estado. Se você tem dúvida se é uma carreira típica de Estado, ela normalmente não é, e ela não tem estabilidade na maior parte dos países do mundo. Não tem essa discussão da nuance entre o que é de fato uma carreira típica e o que está sujeito eventualmente a interferência. Porque o ponto é o seguinte: qualquer carreira sempre estará sujeita, assim, uma pessoa estará individualmente sujeita a perseguição. Isso existe no setor privado também. E no setor público, obviamente, né, tem aí um agravante. Mas, como você falou, não dá para a gente legislar pela exceção, a gente tem que legislar para o todo e punir os casos específicos em que há perseguição, em que há algum tipo de injustiça ou de interferência na atividade, que é uma atividade que deve visar o interesse público, qualquer que seja ela dentro do setor público. Então, a gente não pode confundir nem importância com estabilidade e nem como única forma de blindar contra injustiças e contra perseguições e interferência a estabilidade, porque, de fato, dentro desse conceito, a gente tem que manter o regime jurídico único para todo mundo. Mas você vê, a gente já está aqui há um tempão discutindo estabilidade. Não que não seja importante, mas o meu ponto é, não tem por que a gente fazer essa discussão na frente e deixar os outros temas que são muito importantes e que têm um impacto imediato sobre a qualidade do serviço público no Brasil, que são essas vedações que o projeto do governo traz, ou seja, promoções e progressões automáticas, todos esses penduricalhos, essas distorções que geram uma enorme desigualdade dentro do serviço público. Segundo, avaliação de desempenho e demissão por baixo do desempenho. Já são dispositivos constitucionais que só precisam ser regulamentados. E a gente precisa revisar
esse número absurdo de carreiras, que geram, inclusive, reservas de mercado. Você está sempre tendo que fazer concurso público para prover cargos e carreiras que não necessariamente a gente precisaria se tivesse mais mobilidade, se as carreiras fossem mais horizontalizadas, se você conseguisse garantir uma alocação melhor dos recursos dentro da máquina pública. Só que eu te dei 3 exemplos de coisas que não precisam nem de emenda constitucional e nem de mexer com a estabilidade. E tem impacto no dia seguinte se a gente avançar nesses pontos. Poderia ser feito por projeto de lei. Tudo por projeto de lei, e mais do que isso, pode ser feito em paralelo à discussão de estabilidade, que eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser feito com profundidade. Só que a gente não precisa esperar. É o que eu sempre digo, Fábio, assim, não existe lugar nenhum na Constituição Federal que diga que um servidor público estável não possa ser demitido. O que a gente precisa é garantir a execução, a aplicação, a avaliação de desempenho de forma justa, correta e, obviamente, a gestão de consequências. Porque o problema hoje é que nós não temos gestão de pessoas dentro do serviço público, porque os instrumentos foram sendo destruídos ao longo do tempo. O que a gente precisa é resgatar esses instrumentos, e eles não exigem uma emenda constitucional para que eles sejam resgatados. Os riscos de um STF barrar uma medida legislativa que regulamente a demissão por desempenho, porque a gente chegou num ponto em que o STF não permite sequer que a União ou os entes federativos reduzam o salário de servidores que tiveram a carga de trabalho reduzida a zero em diversas situações durante a pandemia, né? Esse não é um risco premente? Hoje o risco existe porque o artigo da Constituição, o artigo 41, não foi regulamentado. Se nós tivermos um bom projeto de lei que regulamente o artigo 41, defina as regras para que essa demissão possa acontecer, ou seja, como é que esse servidor vai ser avaliado, quais os critérios que precedem uma eventual demissão, como é que esses critérios foram definidos, se eles estão consoantes com a lei que foi aprovada. Se tudo isso for bem estruturado, eu não tenho dúvidas que o judiciário vai entender e vai exercer esse processo, né? Vai interpretar essa lei da forma correta. O problema é que hoje a gente não tem essa lei. Quais são realmente os melhores paradigmas para a gente buscar se inspirar para fazer uma reforma aqui no Brasil? Fábio, tem vários países que evoluíram o seu serviço público, e você falou uma coisa aqui que é fundamental. Esse é um processo. Reforma administrativa, inclusive é o nosso grande problema. O fato de que nós não fazemos uma reforma administrativa desde 98, que foi inclusive uma reforma tímida do ponto de vista legislativo, que foi a emenda constitucional 19, que durante o governo Fernando Henrique, apresentada pelo ministro Bresser. Desde então, a nossa máquina pública, o mundo foi avançando do ponto de vista de gestão de pessoas, do ponto de vista de digitalização, e nós nos mantivemos com uma máquina atrasada, analógica, cara, que inclusive não investe no servidor público, na sua capacitação, nas suas condições de trabalho. Quando a gente pega, né, para pegar os maiores exemplos de serviço público de qualidade, a gente tem o quê? A gente tem o Reino Unido, a gente tem a Austrália, a gente tem Nova Zelândia, a gente tem o Chile. São países, o Canadá, são países que hoje a avaliação, existem rankings que avaliam a qualidade do serviço público no mundo, e esses são os países hoje que despontam nesses rankings. E despontam por quê? Porque eles vêm fazendo reformas há muito tempo. A Inglaterra mesmo fez uma reforma grande em 2008, e continua nesse processo, porque esse é um processo vivo. Assim, a máquina pública ela tem que evoluir junto com a sociedade, junto com o país. E isso exige, claro, que a gente esteja sempre avaliando, sempre transformando, sempre garantindo uma máquina ali que avança junto com as tendências, que são as tendências locais e globais. Nós nunca fizemos isso. Então, o que nós precisamos agora é correr atrás do prejuízo, porque nós fizemos exatamente o contrário, a gente foi destruindo
os instrumentos de gestão de pessoas que foram se modernizando ao longo do tempo. Então, agora a gente tem que voltar para trás e corrigir esse processo. Que exemplo de instrumento de gestão de pessoas que a gente tinha e que foi destruído ao longo do tempo? Bom, primeiro que a gente tinha muito mais mobilidade. Que é a questão do número da especificidade de carreiras, De né? Que, carreiras, porque essas carreiras foram se multiplicando ao longo do tempo. À medida em que subconjuntos, né, de servidores foram entendendo que se organizar numa carreira específica lhes dava um poder de barganha maior, eles permitia se aproximar daquelas carreiras, né, principalmente as carreiras de elite que estavam conquistando mais poder e mais privilégios, os diversos subconjuntos e essas subcarreiras foram sendo criadas e criaram essa multiplicidade aí, essa miríade de carreiras que, na verdade, são, em boa parte, 3 grandes blocos. Um bloco que é um bloco de carreiras meio, as carreiras de Estado e as carreiras finalísticas. O que a gente precisa é reorganizar esse processo para poder deixar claro que essas são carreiras que precisam garantir essa mobilidade, principalmente na atividade meio, que você tenha horizontalização. Então, a gente e perdeu dentro muito delas ter planos de carreira específicos. plano de carreira Mas ser uma carreira, específicos, uma mas ser carreira uma só, carreira. Vamos botar enfim. os números aqui. Só no governo federal são 309 carreiras. E aí o servidor faz concurso para uma dessas, e aí, de repente, o ministério ao qual ele está vinculado é extinto. E daí ele fala: não pode me colocar na área X porque o meu concurso era para a área Y. Não me Exato. pode colocar para fazer a atribuição Z, porque está lá na lei, que o meu concurso é para E essa mais do que rigidez, isso, esse engessamento. se eu tenho falta de servidores num outro órgão e eu tenho sobra num órgão, eu não posso transferir esses servidores para o outro, porque é desvio de finalidade, porque está na lei, no edital que ele prestou concurso Sim. lá, que ele está num órgão e não no outro. O que você tem que fazer? Tem que fazer um outro concurso para aquele órgão que está com escassez de pessoas, enquanto está sobrando em outros 50 órgãos. Então, a gente precisa trabalhar esse. Isso é um deles. Um outro exemplo é a própria avaliação de desempenho. Afinal de contas, você ser capaz de diferenciar o melhor servidor daquele que não trabalha, que é uma minoria, mas que existe, isso é a pior forma de motivar uma pessoa. Sim. Se você não é capaz de. Se aquela pessoa que dá seu sangue ali, que tira a professora que tira dinheiro do bolso para garantir a compra do material escolar que está faltando na escola dela, ela ganha o mesmo tanto do professor que não aparece, é promovida do mesmo jeito, tem aumento salarial do mesmo jeito que aquele que não aparece. Talvez seja menos promovida, porque o professor que não aparece provavelmente está frequentando atividade sindical, é filiado a um partido, vai conseguir uma indicação, vai conseguir uma incorporação, vai passar um ano como assessor na Assembleia Legislativa, vai incorporar alguma coisa e vai se aposentar com o dobro. Pois é, e esse tipo de distorção, a gente tem que acabar com isso. Isso só vai acabar no dia que a gente fizer uma reforma administrativa que revise esses planos de carreira, que garanta uma avaliação de desempenho que eu seja capaz de diferenciar o bom e demitir o ruim. Isso é gestão de consequência, isso é gestão de pessoas, porque o serviço público não pode mais carregar essa minoria, desmotivar a maioria e consumir recursos que deveriam estar justamente sendo investidos nas condições de trabalho desses servidores. Porque hoje, o que acontece, Fábio? A gente não tem mais só um problema que o cidadão não está recebendo um bom serviço público, que já é, por si só, um motivo mais do que suficiente para a gente fazer uma reforma administrativa. A gente tem hoje a grande maioria dos servidores públicos que está insatisfeito porque não tem condições de trabalhar. E isso vale para médico, policial, professor, mas vale para o cara que está num órgão público ali e que não tem um mínimo de condições, inclusive tecnológicas. A gente parece que está na idade da pedra. Parece não. Do ponto de vista do serviço público, a gente está na idade da pedra porque não tem recurso. E a gente precisa fazer essa realocação. O servidor público deveria ser, na verdade, o principal interessado em apoiar
propostas de modernização do servidor público, do serviço público, né? Claro, o servidor público interessado em trabalhar, né? Porque aí vai ter mais desincentivo para o colega que é vagabundo e vai ter mais incentivo para o colega que quer ser produtivo e quer trabalhar. Vai ter mais recursos para se fazer uma boa prestação de serviço público e a gente não vai ficar submetido a essa lógica de cobertor curto, né? Sabe que esse é o ponto que eu acho que nós chegamos, e por isso que eu sou otimista, apesar de todas as dificuldades de uma reforma como essa, tão complexa, por isso que eu sou otimista, porque eu acho que hoje o servidor público que, de fato, para analisar a sua situação, olha o projeto do governo, olha o trabalho que a Frente Parlamentar está fazendo lá em Brasília, as discussões com diálogo, ele deveria, e ele hoje, se ele faz esse exercício, ele apoia. Ele apoia não essa reforma que foi apresentada, e eu entendo que não apoie essa reforma. Mas só quem está bloqueando a discussão é que certamente ou tem interesses específicos, porque está naquele extremo privilegiado de servidores públicos, ou é porque não entendeu a discussão que está acontecendo, ou não se dedicou a entender a discussão que está acontecendo. Porque essa reforma, e aí por isso que a narrativa é importante também, essa não é uma reforma para cortar salário de servidor público. A narrativa é muito importante aqui, para que a gente entenda que essa é uma reforma que tem um objetivo, que é melhorar o serviço público. E não se melhora o serviço público sem melhorar a condição do servidor público. Essas coisas elas andam juntas. Então, é uma reforma que visa uma realocação de recursos para garantir que a gente não tenha uma linha de despesa chamada despesa de pessoal, absorvendo todo o recurso e cada vez mais, né, recurso do orçamento, sem a contrapartida que é mais justiça salarial dentro do serviço público, mas também, acima de tudo, servidores que sejam motivados, capacitados, mas que entreguem resultado. Essas coisas têm que andar junto. E com isso, sim, a gente consegue avançar naquilo que é absolutamente fundamental, que é a melhoria dos serviços públicos no Brasil. Porque como está, não dá para continuar. A máquina pública brasileira se tornou um grande motor de desigualdade, porque não gera oportunidade, consome volumes de recursos absurdos, e a gente está cada vez mais colapsando essa máquina que é analógica, é antiga, é cara, é ineficiente e desmotiva o bom servidor. A máquina pública tem se tornado um fim em si mesmo no Brasil, né? Ela se retroalimenta. Esse modelo é um modelo falido que está voltado para dentro, ele não está voltado para o cidadão. E é um para dentro que, além de tudo, é um para dentro ruim, porque está saindo, o custo está saindo alto para todo mundo. E se os servidores os servidores que são contrários à reforma não entenderem da necessidade crucial de fazermos essa reforma enquanto ainda temos um espaço para ter uma serenidade na construção dessa proposta, daqui a pouco a gente vai ter que fazer sob uma perspectiva de colapso dos serviços públicos e das finanças públicas do nosso país, né? Vamos combinar, Fábio, que a gente já está lá. Vamos lembrar que os salários dos servidores estão congelados por 2 anos, que os concursos públicos estão proibidos. E primeiro, isso não é reforma administrativa, isso é fruto de uma situação de emergência e de colapso. Sim. Mas isso também, descongelar e voltar a fazer concurso, só vai piorar a situação, não vai resolver. A gente precisa enfrentar uma reforma desse modelo. Os servidores, sempre que eu posto nas minhas redes sociais sobre reforma administrativa, vem servidores dizendo que vocês políticos defendem porque vocês querem substituir os servidores por CC, por gente que vai ser indicada politicamente. Não, e essa é uma preocupação super legítima. Vamos combinar que a gente tem, principalmente em estados e municípios, a gente tem um contingente enorme de comissionados que são, muitas vezes, não sempre e não de forma generalizada. Eu sempre digo, não dá para a gente ficar generalizando, porque tem comissionado excelente. Tem muito comissionado que carrega piano. Sim. Então, não vale generalizar, mas eu entendo a preocupação de um servidor estatutário de ficar achando que um político, né, um governador, um prefeito vai encher
a máquina pública de seus cabos eleitorais que não têm, eventualmente, de pessoas que não têm capacidade, competência no sentido estrito, né, de exercer aquelas atividades. Então, mas o que a gente está trabalhando aí? E mais uma vez, o Thiago, né, o deputado Thiago e a bancada do Novo na Câmara estão desempenhando, né, um papel fundamental. Vamos definir critério, vamos definir limite de número de comissionados. Também no mundo todo isso existe. O número de comissionados, relativamente ao número de estatutários, tem que ser pequeno, não pode ser grande. Então, vamos definir quais são os critérios que têm que estar atendidos para uma pessoa entrar como né, não por concurso e definir um limite máximo desses cargos. E a gente moraliza esse processo e garante que as coisas vão ser feitas com responsabilidade. E hoje, eu diria que talvez a gente vive, pelas circunstâncias fiscais do país e também pelo caminho que as ideias têm avançado, a gente vive talvez um momento de maior viabilidade de se propor medidas como essa, mas ainda assim, e tu que vem acompanhando esse debate aí já há mais de uma década, seguramente, né, desde que tu foste secretária da Fazenda em Goiás, já vens te envolvendo com essa temática. Eu não sei se houve outro momento em que houve uma janela de oportunidade tão clara e tão concreta para promover isso, mas ainda assim os obstáculos são muito grandes pela dinâmica das forças de lobby também, né? Que acabaram paradoxalmente, né? Eu digo que a gente está numa janela de oportunidade porque foi eleito um governo, pelo menos, com um discurso de maior liberdade econômica, de redução do tamanho do Estado, mas também é um governo que foi eleito ao lado de uma base corporativista muito grande, especialmente de servidores da segurança pública, né? Como é que a gente faz para desfazer esse nó de ter no Congresso tantos deputados que são ligados ao serviço público, especialmente às forças policiais, A aparato gente de tem segurança aí. pública? Não, você colocou super bem, Fábio, porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma janela de oportunidade, né, aí que não pode ser desperdiçada, a gente tem dificuldades grandes. É por isso que eu também digo sempre, essa é uma reforma que está só começando. A gente tem uma discussão que é longa. A gente precisa começar, porque a gente já está 20 anos atrasado nela. Mas a gente vai ter que lidar primeiro com a oportunidade da janela que a gente tem hoje. A sociedade quer essa reforma. A sociedade quer e merece melhores serviços públicos. Os servidores que se aprofundarem na reforma, eles vão querer a reforma. Não essa, mais uma vez, ela precisa ser melhorada e o Congresso tem toda a capacidade e já está fazendo isso. O próprio Congresso Nacional hoje, ele tem um viés reformista que há muito não víamos. E tem uma frente parlamentar hoje da reforma administrativa que é atuante e que vem trabalhando nisso, inclusive antes da proposta do governo ser apresentada. Então, a gente tem aí um alinhamento de astros que é muito importante. Por outro lado, sim, tem resistências, principalmente né, da base corporativista do presidente, que inclusive se reflete na qualidade da proposta que foi Claro. apresentada, e que vai precisar ser trazida para o debate. Nós sabemos que tem muitas situações ali que, infelizmente, o debate e o diálogo né, não mobilizam, mas a gente Deixa eu até tem. citar um dado de uma reportagem da Isto É, que eu tô tendo aqui como referência, uma reportagem de julho de 2018, ou seja, da outra legislatura, que falava que um quarto dos deputados federais era, à época, servidor público. Eu acho que essa proporção, inclusive, aumentou Sim, nessa sim. legislatura, né? Porque houve um crescimento muito grande de policiais federais, estaduais, delegados de polícia, coronéis da reserva que foram eleitos, né? Então eu chutaria aí que hoje mais de um quarto são servidores públicos. Me surpreenderia realmente que tenha aumentado, não. E é uma dificuldade, sem dúvida nenhuma, é um desafio enorme. Mas eu acho, mais uma vez, eu acho que a aprovação da reforma da Previdência é prova disso. Quando a sociedade se mobiliza, quando o diálogo acontece, quando o entendimento do que está sendo proposto entra em convergência, pelo menos do básico, a gente consegue avançar.
Não E há eu nada acho mais que forte do que uma ideia cuja hora tem chegado. exatamente. Eu acho que a reforma administrativa, claro, ela tem um nível de complexidade muito maior do que a da Previdência. Esse debate começou agora, então ele precisa amadurecer dentro do Congresso Nacional, mas eu não tenho dúvida que ele vem ao encontro de anseios muito fortes da nossa sociedade. E mais do que isso, do ponto de vista de quem trabalha com isso, do ponto de vista de quem está olhando isso há tanto tempo, eu não consigo ver um país melhor, mais justo e mais desenvolvido sem que reformulemos essa máquina, que é uma máquina doente e que vem causando um estrago muito grande, não só do ponto de vista fiscal e econômico, do ponto de vista social. Não existe reforma, melhoria da educação pública no Brasil sem reformar a nossa máquina pública, sem discutir a carreira do magistério. Então, nós temos, não existirá segurança pública, combate à criminalidade de forma eficaz se nós não reformarmos tudo isso. E realmente eu não tenho dúvidas de que cada vez mais a conexão entre esse modelo e um serviço público tão ruim quanto a gente tem hoje vai ficando mais clara. E a sociedade vai fazendo essas conexões. E por isso mesmo que eu acho que, apesar das dificuldades, a tendência é que a gente avance sim nessa discussão. Não é uma reforma para esse ano, não é uma reforma que vai estar pronta no ano que vem, mas é uma reforma que ela pode ser feita parcialmente, pode trazer resultados rápidos na medida em que a gente avance nas suas várias dimensões. E é por isso que eu sempre digo, bem, vamos discutir estabilidade, mas não bota isso na frente para fazer as outras coisas que estão aí e que podem ir nessa direção. Mas em termos de complexidade, eu diria até que a reforma da Previdência era mais complexa, mas o componente que a reforma da Previdência não teve foi de atacar interesses concentrados, né? A reforma da Previdência, enfim, foi uma reforma ampla que atacou os interesses dos servidores públicos, óbvio, mas atacou em geral os interesses de toda a população de uma forma marginal, mas atacou, oferecendo uma perspectiva de um maior fôlego fiscal mais adiante. O problema e a dificuldade da reforma administrativa é que ela toca especificamente nos interesses de uma minoria bem organizada e que tem os incentivos para se organizar e seguir fazendo esse lobby, né? Mas Sim, se a não população não se empoderar dessa discussão, a gente vai seguir pagando a conta dessa máquina pública ineficiente e que não entrega serviços públicos da maneira como deveria, né? Não, e é por isso que é importante o papel da sociedade aqui. Mas quando eu digo que ela é mais complexa, não do ponto de vista político, do ponto de vista de execução. A reforma da Previdência, uma vez aprovada, você vira a chave, são parâmetros num sistema que vai definir pagamentos distintos, contribuições distintas. Uhum. Quando a gente fala da reforma administrativa, a gente está falando de várias dimensões que, inclusive, prescindem de uma boa execução na ponta para que dê resultado. Vamos pegar o exemplo da avaliação de desempenho. Eu posso ter uma lei fantástica. Se eu não tenho a implantação de um modelo de avaliação de desempenho que, de fato, seja correto, que seja blindado, que não seja passível de fraude, isso não funciona. E, além disso, tem uma componente cultural. Mesmo que eu tenha uma avaliação de desempenho bem feita, eu ainda tenho que conseguir fazer com que essa avaliação se reflita nos incentivos, na cultura dentro do serviço público. Então, por isso que eu digo que ela é complexa do ponto de vista de execução. Não é simplesmente aprovar a lei e está feita a reforma. Tem várias Sim. outras etapas que vêm depois daí. Tem regulamentações infraconstitucionais, tem portarias que vão Implantações, implantar, a enfim. prática, os processos lá na Sim, ponta. Então é sem bastante dúvidas. complexo. Mas nada disso vai ser possível se não houver uma, que na Uma ciência boa política a gente legislação. chama, não, o que na ciência política a gente chama de adesão normativa à raiz da reforma, né? Se a Sim, população não, claro, não é como se o povo inteiro brasileiro vai estar saindo nas ruas fazendo manifestação em defesa da reforma administrativa, não vai. Mas se as pessoas, por exemplo, que estão ouvindo esse podcast, são pessoas bem informadas, são pessoas que se interessam, têm um interesse extra sobre temas da nossa política, se as pessoas não se mobilizarem, não buscarem se informar, não buscarem conversar com as pessoas e, claro, cobrar dos seus representantes, aí a coisa vai ficar mais difícil mesmo, né?
Com certeza. Aí a gente não sai do lugar. Sem Então a gente dúvidas. realmente precisa desse apoio, dessa força que é a opinião pública, que é a mobilização das pessoas em torno dessa agenda. Bom, para finalizar, chegamos a um quadro especial e tradicional do nosso podcast, que é o momento em que eu peço aos nossos convidados 2 indicações. Uma de algum livro que tu leste recentemente e que te chamou a atenção, e a indicação de uma série. Eu não sei se tu é uma pessoa de séries, não sei se tu, como eu, aproveitou para maratonar algumas séries durante a pandemia aí, pela impossibilidade de sair muito à rua, mas se tu puder indicar pra gente alguma série que tu assististe recentemente, que te chamou a atenção, seria bem bacana. Tá, então vamos lá. Bom, o livro eu vou fazer propaganda, pode? Claro. Reforma do Estado Brasileiro. É uma coletânea de artigos. Os organizadores são Fábio Jambiage, Sérgio Grande. Guimarães Ferreira e o Antônio Ambrósio. A gente tem aí, poxa, eu tenho um capítulo nesse livro, mas a gente tem um conjunto aí de pessoas que já tiveram ou já pensaram sobre reforma do Estado, sobre diversos aspectos. Aqui a gente tem Legal. desde privatização, estrutura administrativa, tem É todos os recente o livro? temas. O livro saiu agora, mês passado, é Opa, super olha aí, pessoal. recente. Fresquinho. Peguem Então, o link na descrição aqui do podcast, que vai estar ali como todas as indicações de livros, sempre na descrição dos episódios. bom, então, feita, Aí. né, a propaganda aqui, desculpem aí Não, o que isso. proselitismo, que eu estou ali É como uma das importante ter como autoras. referência do tema que a gente falou aqui, inclusive. Exatamente. E o segundo, né, e a indicação de série, poxa, eu não sou uma pessoa de série, por incrível que pareça, então eu não vi nenhuma das tradicionais. Agora eu vi O Conto da Aia, que é uma série distópica pesada, pesada. Essa não, assim, eu recomendo The para Handmaid's quem Tale. The É, Handmaid's Tale. Mas esteticamente é uma série incrível, assim, né, visualmente, ouvi e tem falar uma muito bem. história distópica muito forte. Eu não recomendo para quem quiser uma coisa leve, porque ela é uma série pesada, mas é incrível e eu acho que dá um pouco, Fábio, a noção de assim, como que a gente, às vezes, sem perceber, a gente vai caminhando na direção de uma sociedade pior, e quando a gente vê, já foi. Então, eu acho que vale para o momento atual a gente pensar que Brasil que a gente quer, que sociedade que a gente quer, que a gente está construindo, porque a gente não percebe, mas a gente vai avançando marginalmente numa direção ruim e a gente pode ter resultados muito ruins. Então, e aí se dá conta muito tarde. Então, eu acho que realmente a gente precisa estar atento e Handmaid's Tale me trouxe assim, me Bacana. chocou muito. E é um pouco, obviamente, né, uma história, né, uma ficção, mas e Legal. Eu super acho extremado, que mas muito legal. algum outro convidado nosso acho que recomendou já essa série, ou alguém me recomendou esses tempos, mas ela me foi muito bem recomendada por mais uma pessoa que eu respeito bastante, que eu não tô me recordando agora. Tem tanto no Globoplay quanto no Amazon Prime, né? Isso, Se não me recordo. Olha exatamente. aí, pessoal. Bela dica. Eu vou inclusive incluir na minha lista, após uma recomendação tão bem embasada ainda. Imagina. Ana Carla Abrão, muito obrigado pela tua disposição, disponibilidade e mais ainda pela tua luta para ajudar a gente a qualificar esse debate tão importante no nosso país e ajudar a gente a vencer essa página e fazer uma reforma efetiva na administração pública do Brasil. Imagina, prazer estar aqui, bater esse papo com você, com os ouvintes aí do podcast e estou à disposição. Como eu disse, essa agenda está só começando, ela vai evoluir, a gente ainda vai poder bater outros papos, discutir esse tema, tenho certeza, em outras ocasiões. Pode contar comigo, vai ser um prazer. Maravilha. Obrigado, grande abraço e até a próxima. Abraço, gente.